Bom, pessoal, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade à equipe da Quarta Secai. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu que estou em fase já de conclusão da graduação. Espero, é claro, se houver outras oportunidades, voltar aqui para compartilhar tantos conhecimentos profissionais como acadêmicos, vai ser uma honra, um prazer. E eu vou estar falando aqui durante essa apresentação, vou tentar ser um pouco breve, para não prolongar muito, sobre um trabalho que foi desenvolvido ao longo da minha graduação, que deu início com um projeto de iniciação científica. Foi um projeto que levou 2 anos. E a partir desse projeto, nós tivemos a oportunidade de aplicá-lo efetivamente na graduação. Foi criado um laboratório de servomecanismo aqui no Instituto Federal Fluminense, campus de Macaé. E esse laboratório hoje já vem sendo utilizado. Foi inclusive um dos fatores que nós utilizamos no reconhecimento do MEC, como laboratórios que são efetivamente utilizados no curso de graduação, principalmente nas aulas de controle. Bom, me chamo Felipe e eu vou estar, a partir desse momento, compartilhando com vocês o que foi desenvolvido. E eu já, para o pessoal, os fortes, os resistentes aí que não foram embora antes de terminar a apresentação, eu deixo no final algumas brechas. Eu cito para vocês, inclusive na monografia que vai estar disponível na biblioteca. Eu só estou aguardando o bibliotecário retornar de férias para acertar alguns ajustes de normas ABNT e deixar essa monografia disponível na biblioteca para vocês terem acesso. Eu deixo algumas brechas, eu não diria brechas, oportunidades de melhoria no projeto, inclusive para, se vocês quiserem absorver essa informação e aplicá-las em algum projeto de iniciação científica ou até mesmo algum projeto de monografia, de trabalho de conclusão do curso. Eu vou estar citando essas oportunidades, os desafios futuros que eu deixei aberto nesse projeto. Bom, o trabalho em si é intitulado com o mesmo nome que foi o projeto de iniciação científica, Sistema Integrado de Aquisição de Dados e Monitoramento de um Servomotor DC para controle de velocidade. Ao longo da apresentação, nós vamos estar vendo uma pequena introdução, como deu início, a ideia, de onde surgiu a ideia de desenvolver esse projeto, a descrição do sistema propriamente dito, a metodologia de comunicação, que eu diria que é um dos fatores que mais surpreenderam alguns professores, inclusive aqui do Instituto Federal, que foi a forma que eu utilizei, na verdade, a metodologia de comunicação que foi obtida ao longo da iniciação científica e a metodologia de comunicação que foi implementada ao longo do projeto, ao longo da monografia, onde eu comunico 2 softwares extremamente muito utilizados no ramo de engenharia. Foi até comentado pelo palestrante anterior, o professor seu nome? Caio, onde ele mencionou o porquê do MATLAB ser muito empregado, muito utilizado em análise. Vocês viram aplicações, inclusive industriais do MATLAB, ele utiliza uma linguagem de alto nível. E foi implementada uma comunicação entre o MATLAB e um outro software muito encontrado, principalmente em aplicações industriais, que é o software de supervisão SCADA InTouch. Para quem tem algum acesso a informações, a maioria dos sistemas de medição das plataformas e unidades produtoras de petróleo, elas utilizam como software de supervisório, o InTouch. Depois nós vamos falar como foi feita a modelagem matemática desse sistema, o projeto que foi definido para controlador, a conclusão, conforme eu mencionei depois, os desafios futuros e as referências que disponibilizaram o conhecimento teórico e técnico também para o desenvolvimento desse trabalho. Bom, primeira coisa a comentar é como deu início esse projeto. Eu lembro que eu estava no 5º período e, principalmente o pessoal que está iniciando, inicialmente quando a gente entra no curso de graduação, a primeira instância a gente tem uma aversão pelas matérias que a gente vai estar cursando, principalmente cálculo, física. Então a gente começa a encarar elas como inimigos no período que você está cursando. É verdade.
Só que chega um determinado momento que eu intitulo que seria uma fase, você passa por uma fase de transição, onde você começa a agregar valor a essas matérias e você passa a observar que as matérias elas podem deixar de ser os seus inimigos e passam a ser ferramentas para você trabalhar com um determinado projeto, uma coisa que você quer trazer de fora para dentro da universidade, ou até mesmo reaproveitar alguma coisa, algum equipamento que é utilizado na própria universidade, como foi o caso desse projeto. Então, foi uma das motivações tecnológicas que despertaram interesse em desenvolver esse projeto de iniciação científica, junto com a professora Selene, que é a professora referência na área de controle. Essa foi a principal motivação tecnológica. E o que é o trabalho em si? A gente tinha... bom, eu estou aqui na instituição desde 2007, na época eu fazia o pós-médio, técnico de instrumentação, e nas aulas de eletrônica, o professor Lenilson ele utilizava os dispositivos que tem hoje na instituição, são utilizados atualmente no laboratório de servomecanismo, que é um kit de servomecanismo, onde você tem um servomotor de corrente contínua, onde você utiliza esse servomotor para estudar os fundamentos de eletrônica. A intenção desse projeto era o seguinte: tendo em vista todas as aplicações que o controle de velocidade de motores de corrente contínua, tendo em vista todas essas aplicações que a gente pode encontrar na indústria, no comércio, enfim, fora da universidade, eu parti do princípio de que seria interessante comunicar esse servomecanismo, ao invés de a gente fazer toda a visualização de resposta de saída do motor no osciloscópio, trazer essas informações para o computador e a partir dessas informações, analisar e estudar o comportamento do motor e desenvolver técnicas de controle capazes de projetar um controlador para esse servomecanismo, no intuito de aproximar esse projeto do controlador a aplicações reais. Além disso, foi visto junto com a professora Selene, que esse trabalho, durante a etapa de desenvolvimento e pós-desenvolvimento, ele permitiria permitiria o uso, desenvolver habilidades em várias matérias que são aprendidas ao longo do curso. Então ele estimulou, a gente costuma mencionar que esse trabalho ele tem um caráter multidisciplinar. Ele permite o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos técnicos em eletrônica, automação, controle de processos, cálculo, mecânica, programação. Queria muito o Robson estivesse aqui, para fazer uma fita aqui com ele. Se bem que eu já estou terminando, então se vocês puderem, não é puxar o saco de professor não, mas se mostre interessado para eles que... Não é se mostrar interessado, seja interessado pelo conteúdo que vocês estão aprendendo, que vale muito a pena. O professor consegue reconhecer isso e não passa a dar prioridade a você, mas ele passa a dar mais valor àquela informação que você está querendo buscar na matéria. E modelagem de sistemas. Bom, vou falar do sistema propriamente dito. À primeira instância, nós temos um servomecanismo. Para quem não sabe, um servomotor de corrente contínua. Internamente, ele é composto basicamente por um circuito de armadura e um circuito de campo. O servomecanismo que nós utilizamos aqui no laboratório é um servomecanismo de corrente contínua, intitulado como ímã permanente. O que seria um servomotor de corrente contínua? Também conhecido como servomotor de ímã permanente. O circuito de campo dele é constante. Então, o controle de velocidade desse motor é feito através da inserção de tensão elétrica no circuito de armadura. Uma vez que você insere uma tensão no circuito de armadura, essa resposta de velocidade ela vai aumentar proporcionalmente ao valor de tensão que você está aplicando. Em outras palavras, ao você inserir alimentação, a tensão elétrica nesse circuito, você está aumentando a tensão, você está aumentando a corrente que está circulando aqui no circuito de armadura e proporcionalmente a velocidade está aumentando. A gente vai ver uma tabela lá que mostra que o comportamento desse servomotor é um comportamento linear. Esse circuito, um servomotor de corrente contínua em ímã permanente, como eu mencionei, ele tem algumas aplicações fora da universidade. E a principal característica dele é um controle mais preciso de velocidade e torque. Só para comentar um asterisco,
Atualmente, nas aplicações industriais, principalmente nas plataformas, a gente vê muito motor de corrente alternada. Houve uma época que o motor de corrente alternada perdeu espaço no mercado para o controle os motores de corrente contínua, em função dessa alta precisão no controle de velocidade e torque. Mas atualmente, os servomotores de corrente contínua, eles vêm perdendo espaço no mercado para os servomotores de corrente alternada, tendo em vista a sua dificuldade de manutenção, porque um servomotor de corrente contínua você utiliza muitos componentes eletrônicos. E a manutenção nesses motores é muito complicada, é muito chata. Pelo menos era esse o termo que o pessoal onde eu trabalhava, onde eu fazia estágio, denominava. Era uma manutenção complicada. Já o motor de corrente alternada, com a utilização de inversores de frequência, torna a manutenção, o acesso ao controle, propriamente dito, desses motores mais fácil. A praticidade e a comunicação com os outros sistemas. A planta de processo, conforme eu falei, é um módulo de kits funcionais que vão conduzir ao aluno, né, o aluno conduz o experimento de acordo com o manual de experiência que acompanha nesse kit, onde você pode fazer controle de posição, controle de velocidade em malha aberta, você pode simular um processo em controle de malha aberta e um controle de velocidade em malha fechada. Você pode estudar o comportamento em geral do servomecanismo. Aqui a gente tem uma fonte, o servomotor aqui, um freio magnético para simular uma carga, por exemplo. A gente tem amplificadores somadores que fazem você pega o feedback, faz a realimentação do processo e soma esses valores para gerar um erro e atuar no seu processo. Então esse é o kit que, conforme eu mencionei no início da apresentação, era utilizado no laboratório de eletrônica para a aprendizagem dos fundamentos de eletrônica. Então a ideia era o quê? A ideia era pegar esse kit e trazer esse kit para aplicar os fundamentos aprendidos nas disciplinas de controle e de automação no projeto. Então a planta de processo inicialmente, isso aqui vai dar uma melhorada, inicialmente é o seguinte, a gente tem um motor, o seu respectivo drive, que amplifica esse sinal de forma a operar o servomecanismo, o servomotor. Esse servomotor, ele é atuado através de um sinal de entrada, que no kit, ele é gerenciado por um potenciômetro, onde você regula a tensão que está entrando no processo, mas na aplicação vocês vão ver que é um degrau enviado por uma placa. Então você tem um sinal de entrada no meu processo, você tem no final um circuito taco detector. Por que esse taco detector? Porque o servomecanismo de corrente contínua, ele gera uma saída alternada, proporcional ao sinal de tensão que ele está recebendo. E essa saída alternada, esse sinal de tensão corrente alternada, gera uma frequência de oscilação e essa frequência é convertida, tem um conversor aqui, pega esse sinal aqui, converte e gera dois tipos de sinais. Para quem estiver acompanhando aí, não estiver dormindo, eu quero que você preste atenção. Ele gera dois tipos de sinais. O sinal de saída de tensão do motor, proporcional à saída, e o sinal que vai ser medido no tacômetro. A gente vai precisar lembrar disso daqui lá na frente. Esse meu sinal de saída eu preciso realimentar no meu processo. Também foi uma outra implementação que foi utilizada. Não sabia se isso ia dar certo. Foi descoberto ao longo do projeto de iniciação científica, é essa realimentação pelo próprio MATLAB. A placa ela capta esse sinal de saída do processo, processa essa informação, exibindo aqui no computador, armazena esses dados e eu realimento essa minha informação que eu estou jogando para o computador, eu realimento ela no meu processo pelo MATLAB. Vocês vão ver que essa realimentação é feita dentro do MATLAB, o que é diferente se fosse conduzido o experimento do kit, você usa um amplificador, mostrei para vocês um bloco somador, que é um amplificador somador que ele pega o sinal de entrada do processo, soma com a saída e gera um erro e atua no processo. Bom, basicamente essa é a figura esquemática do servomecanismo. Você tem aqui o velocímetro pegando esse sinal do meter, o medidor, que é uma tensão proporcional ao circuito que vai gerar aqui o valor em RPM. E a saída do meu processo, do meu motor, propriamente dito, esse sinal é enviado para a placa conversora. Na verdade, já até adiantei aqui uma etapa. Para aquisição de dados, eu mencionei que a gente usa uma placa. Era necessário comunicar esse kit servomecanismo com o computador. Para isso foi utilizado, o Instituto Federal fez uma aquisição, fez aquisição de 3 placas dessa aqui. E para quem já trabalhou, para quem já viu essa placa é da National Instruments e é patente da National Instruments trabalhar com software LabVIEW.
Só que o meu interesse não era trabalhar com LabVIEW, era trabalhar com MATLAB. E foi descoberto que existe uma possibilidade de comunicação do MATLAB com essa placa. E o desafio do projeto de iniciação científica era comunicar uma placa que, a princípio, trabalha com LabVIEW utilizando MATLAB. Vocês vão ver qual foi desenvolvido um código, vocês vão ver qual foi o código desenvolvido. Para comunicar o meu mundo analógico, que é o meu servomecanismo, isso, gente, vamos abrir um pouco os nossos horizontes de possibilidades. Esse meu sistema analógico aqui pode ser qualquer coisa. Teve um aluno da primeira turma de engenharia que fez uma antena que ela tem um posicionamento de acordo com um sinal um feixe de luz. A antena ela vai seguir o posicionamento, teoricamente, seguir o posicionamento do Sol em função da posição que aquele feixe de luz está chegando nela. E ele utilizou os princípios obtidos ao longo desse projeto de iniciação científica. E para o meu processamento digital, a gente vai precisar de um software, que aí eu utilizei o software MATLAB. Também, uma das razões é que ele é extremamente utilizado nas aulas de controle de processo, nas aulas de controle, propriamente dita. O software MATLAB, como vocês podem ver, ele permite você fazer representações de sistemas de função de transferência e representação de funções de espaço de estados. Aqui é só um exemplo, uma função de transferência. Para quem não viu ainda, uma função de transferência, não sabe o que é uma função de transferência. É uma resposta da saída do processo sobre a entrada do meu processo. É a forma mais rápida que você tem de obter um modelo matemático, uma função matemática, que representa o comportamento daquele sistema. A gente vai ver isso aqui melhor. Então, isso aqui é só uma variação, uma possibilidade que o MATLAB permite. E para isso foi utilizado uma toolbox, que foi aquisitada também pelo próprio Instituto IFE, que é uma toolbox que permite a comunicação dessa placa com o sistema analógico em si, com a placa da National Instruments com o MATLAB. Para o sistema supervisório foi utilizado o InTouch. Quem ainda não trabalhou com o InTouch vai ter a oportunidade de trabalhar, se não me engano, no 7º ou 8º período. O professor Luiz Alberto, normalmente, que dá, não sei se é o Luiz Alberto que está passando essa disciplina ainda. E no sistema supervisório você tem lá uma interface bem amigável, são duas interfaces praticamente que você lida, que é o Window Maker, onde você desenvolve os seus projetos. Você tem lá o explorador de aplicações, a janela de trabalho, onde você faz o seu desenho e vai programar as animações. É exatamente esse software que vocês forem embarcar ou trabalhar com o sistema de medição das plataformas, vocês vão encontrar esse software aqui lá, aqui a gente chama de IHM, né, que é interface homem-máquina. Os computadores de vazão, utilizam o InTouch como software supervisório, a maioria deles. A gente tem um menu, a barra de ferramentas e a barra de status. E ele tem uma outra tela, que é o Window Viewer, que é a parte de visualização do projeto. Uma vez que ele já está todo parametrizado, todas as suas tag names estão configuradas, a animação está pronta, você seleciona o Runtime e ele vai para a tela de visualização do seu sistema, monitoramento do seu sistema. Então, o monitoramento desse projeto foi feito com o supervisório. Não sei se vocês conseguiram perceber. A gente está misturando os fundamentos de controle com essa parte de comunicação, que usa programação, e automação. A automação a gente está visualizando ela através do software supervisório, monitoramento do processo através do sistema supervisório. Então, a descrição do sistema, resumidamente, é isso daqui. Ó. A gente tem o processamento digital, que é feito através do Simulink, o MATLAB e o supervisório. Eles comunicam entre si. Essas informações são enviadas, estão lá no computador. E o computador comunica com o meu sistema analógico através da placa conversora, que pega as informações analógicas do servomecanismo, converte em uma informação digital, processa no MATLAB, o MATLAB manda essa resposta para a placa converte essa informação digital em informação analógica e atua no motor. Bom, uma das partes mais interessantes do projeto, que eu acredito que se vocês souberem aproveitar isso, inclusive esse projeto ele tem caráter multidisciplinar e acadêmico, então esse material vai ficar disponibilizado para vocês na biblioteca. Quem tiver interesse em se aprimorar nisso aqui, pode ler essa monografia que está bem explicado como é que foi feita essa comunicação.
não só para trabalhar com o servomecanismo. Qualquer aplicação que for usar a placa NI, vocês vão ver que o conversor que é atualmente utilizado na engenharia é essa placa. Esse trabalho pode ajudar bem, muito bem a vocês. Então, a comunicação entre a placa NI e o MATLAB, inicialmente no projeto de iniciação científica, foi desenvolvido um código. Esse código está disponível, você pode pedir à professora Selene, ele está lá no laboratório. Numa linguagem de alto nível, que é a linguagem que o MATLAB utiliza, ela se aproxima um pouco da linguagem C, de programação. E através desse código é possível você enviar e receber dados com a placa NI. Mas além desse código, eu não queria trabalhar com o código, eu queria trabalhar com o Simulink, que torna a visualização da comunicação um pouco mais fácil. Então foi utilizado a Data Acquisition Toolbox, que também pode ser encontrada disponível no laboratório. Por que no laboratório? Porque o IF fez a aquisição dessa Toolbox e ela só roda com uma licença. Essa licença está disponível no laboratório. Onde eu tenho os meus blocos Analog Input, Analog Output, são os blocos de entrada e saída analógica da minha placa, que eu vou estar comunicando com o meu processamento, vai estar fazendo processamento analógico, convertendo as informações analógicas em digital. E eu tenho o meu Analog Input e Analog Output para Single Sample, ou seja, amostras simples. Bom, o Simulink do sistema em malha fechada, ele fica praticamente dessa maneira aqui. Como vocês podem ver, para facilitar, eu coloquei uma máscara aqui no meu Simulink, para facilitar a visualização da leitura do sinal do motor e o servomecanismo. O que está acontecendo aqui? Vamos entender. Eu estou aplicando um degrau no meu servomotor. Tá? Isso aqui é uma máscara, é meramente ilustrativa. O meu módulo aqui, está vendo? A minha toolbox está sendo utilizada aqui dentro, onde eu tenho esse sinal aqui, representado pelo número 1. O número 1 está enviando a informação, ou seja, o degrau que eu estou aplicando no meu motor, através desse bloco. O motor reage, funciona, vai rodar, vai gerar velocidade. Essa informação de saída é medida na placa. Está vendo? Eu tenho a leitura da placa e essa informação está sendo enviada para um bloco Out aqui. Esse sinal de saída é enviado para o meu osciloscópio, né, que é o responsável por armazenar essa informação. Vocês vão visualizar lá na frente como é que fica. Eu coloquei aqui também um display, que funciona como se fosse um multímetro, está medindo a tensão aqui que a placa está medindo. E ao mesmo tempo eu estou pegando, olha o que está acontecendo aqui, eu estou pegando essa informação que a placa está medindo e estou realimentando o meu processo. Estou pegando essa informação e estou jogando novamente junto estou somando ela aqui no meu sinal de entrada do motor. Isso caracteriza um feedback, uma realimentação do meu sistema. Esse somatório aqui vai gerar um erro. Esse erro é que vai corrigir o posicionamento ou a velocidade que você está aplicando. Só para um conceito, não sei se o pessoal do primeiro período, não sei se ainda tem a noção do que seja um controle de velocidade de malha fechada, eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês entenderem. Foi um exemplo que sempre vem na minha cabeça quando eu quero passar para alguém o que é um controle de malha fechada. Imagina que você tem um piloto de Fórmula 1, por mais experiente que ele seja, você chega para ele e fala assim, ó, sei lá, Schumacher, eu quero dar uma oportunidade para você pisar no acelerador uma única vez, sem poder mexer, variar o piso lá no acelerador, e você vai colocar 90 km por hora no seu carro. Por mais experiente que o piloto seja, vai ser muito difícil ele, com uma pisada, ele acertar a informação, a velocidade daquele carro. Isso caracteriza um controle em malha aberta. Você gera uma tensão no motor, o motor gira, mas você não tem como controlar aquela velocidade. Você gera a tensão, gira, mas você consegue só visualizar, você não consegue controlar. Um controle em malha fechada, nesse exemplo do Schumacher, seria ele visualizar qual é a velocidade que está lá no velocímetro e através dessa informação que ele está visualizando, o olho dele seria o sensor, né, a visualização da velocidade, ele está processando aquela informação no cérebro dele e através daquela velocidade que ele está visualizando, aquele feedback, ele vai fazer o quê? Tirar ou colocar mais o pé no acelerador para tentar corrigir aquela velocidade que foi inicialmente dada por ele, ou seja, seria a realimentação do meu processo. Isso caracteriza um controle de velocidade em malha fechada. É um exemplo bem clássico aí que dá para poder entender. Bom, e aí eu entro na comunicação MATLAB Simulink e SCADA InTouch, que foi algo que foi descoberto uns 40 minutos do segundo tempo no projeto, e foi uma coisa que agregou um valor enorme para a minha monografia, para o meu trabalho, e novamente, isso pode ser muito bem utilizado, cabe a vocês saber trabalhar com essa metodologia que está sendo disponibilizada nesse projeto. Como é que eu faço a comunicação do MATLAB com o Simulink? Desculpa, com o InTouch.
Inicialmente, você lá no MATLAB, você cria uma variável global A e diz que essa variável você chama a função de estabelecimento de inicialização do protocolo de comunicação, que é o protocolo de comunicação DDE, Dynamic Data Exchange, se eu não me engano. Esse protocolo, vários outros protocolos poderiam ser utilizados. Por que foi utilizado o DDE? É um protocolo simples e que ele basicamente faz a comunicação entre softwares, dentro do mesmo micro. Não havia necessidade de utilizar um protocolo um pouco mais avançado. Então eu chamo a inicialização da função aqui, aonde eu vou ter o view seria o quê? O nome da minha aplicação, eu coloquei uma colinha aqui. O nome da aplicação seria o viewer. Lembra que eu falei que no InTouch eu tenho o Window Viewer e o Window Maker? O Maker é onde eu faço o meu programa, o Viewer é onde eu visualizo. Então eu estou chamando a minha função aqui, o nome da minha aplicação, e o nome do tópico, no caso vai ser a tag name. Quando você está programando um supervisório, a variável que você vai configurar lá, ela vai receber um nome. Esse nome você vai criar, mas essa variável ela é chamada de tag name. Então você está chamando aqui na aplicação Viewer, o que? A tag name. Então eu vou estabelecer uma conexão da tag name na aplicação Viewer. E o que está dizendo essa segunda linha aqui? Se, no ato da comunicação do MATLAB com o InTouch, se a minha resposta for diferente de 0, significa que o computador, os softwares a partir daquele momento estão comunicando. Se for igual a 0, você tem algum problema na configuração do seu programa. Basicamente, se for igual a 0, ou o seu InTouch está com algum problema, não foi inicializado, você vai ter que reinstalar o software, ou seja lá o que for. Ou ele não foi aberto. Basicamente isso. Se for igual a 0, o problema que vocês podem encontrar vai ser basicamente esse. Então, só para relembrar, o que vai acontecer aqui? Eu pedi para vocês gravarem essa imagem aqui. Eu tenho dois sinais aqui, os dois sinais que vão ser medidos pela placa. O sinal de saída, que vai representar a saída do meu motor, o comportamento de saída em termos de tensão elétrica, e o sinal que vai lá para o meu velocímetro, que vai falar, olha, esse motor está girando a 1000 RPM, a 2000 RPM. Por que eu estou mencionando aqui de novo? Porque, olha só, aqui eu tenho minha unidade amplificadora, tá vendo? Aqui eu tenho um conversor. Esse valor de frequência, que é a saída de tensão, a saída do meu motor, é convertido em um valor de tensão proporcional, é amplificado aqui, e aí eu tenho dois canais aqui a ser medidos. A saída do meu motor e a saída denominada meter, né? Que é a saída que vai para o velocímetro. A minha intenção de pegar essa informação, e essa informação é meramente intuitiva, eu quero jogar isso lá no meu supervisório. Né? A intenção do supervisório é monitorar, então eu quero jogar essa informação lá no supervisório para visualizar em tempo real, no supervisório, qual é o comportamento do motor. Qual é o comportamento de saída dele em termos de tensão e qual é a velocidade propriamente dita. Como é que você programa? Você vai criar, como é que você faz a comunicação? Depois que você inicializa, você vai criar uma MATLAB Function. Quando vocês começarem, talvez tenha um mini curso de MATLAB aí, não sei se vocês vão ter acesso a essa informação, mas ao longo do curso isso vai ser passado para vocês. Quem tiver mais curiosidade pode procurar na internet algum material. Mas vocês vão criar uma MATLAB Function. E a função que escreve dados no InTouch é conhecida como DDE Poke. O DDE, como eu disse, ele vem de Dynamic Data Exchange. E o Poke é a função de escrita, onde eu vou escrever. Eu vou informar aqui dentro da minha function o quê? A variável na aplicação servidora, que pode receber qualquer nome, o canal de conexão, no caso, o canal de conexão, vocês vão ver, é uma variável A, que estabelece a comunicação entre o software MATLAB e o InTouch, e o valor que eu quero escrever lá no MATLAB, no supervisório, no InTouch. E falo que o quê? Essa minha variável da aplicação servidora, ela é igual à escrita da variável, onde eu vou escrever o canal de conexão, a variável na aplicação servidora, que é a tag name que você definiu lá no InTouch, e o valor. O que eu ganho com isso, Felipe? A partir desse momento, você estabelece essa function e você salva ela. É importante você salvar ela com o mesmo nome da variável na aplicação servidora, ou seja, essa function ela foi salva com o nome saída motor. Você passa a jogar todas as informações que a sua placa está lendo, você passa a jogar ela lá para o seu InTouch. Aqui eu estou fazendo isso com um motor, um simples motor. Mas, por exemplo, se você quiser fazer um controle de nível, informar a informação de nível, passar para o supervisório a informação de nível, é possível. Se você quiser modelar, sei lá, o comportamento de um pistão, qualquer processo que você quiser automatizar e monitorar isso utilizando o MATLAB, é possível.
E com isso, você parametriza o bloco MATLAB Function. O que você faz aqui? A única coisa que você vai fazer alteração aqui é escrever a saída motor. Bom, quem viu programação vai entender agora o que eu estou falando. A gente não está passando por referência aqui dois valores, que é o meu canal de conexão e o valor na minha function, quando eu estou chamando a minha função. Então eu vou criar uma variável qualquer, que eu vou chamar de U aqui, o U1 e U2. Esse U1 vai passar o quê? O canal de conexão por referência, e esse U2 vai passar o valor por referência. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a escrita o quê? Da variável saída de motor. Agora, nessa função aqui, eu estou fazendo a escrita do valor de RPM. Aquele valor que, olha só o que está acontecendo, aquele valor que eu estou lendo lá no velocímetro do kit, eu estou digitalizando ele. Eu estou pegando essa informação analógica, estou digitalizando ela e jogando onde? Lá no sistema supervisório. A mesma coisa eu faço aqui, eu crio uma function, eu chamo a variável na aplicação servidora, RPM, que eu estou criando aqui o nome dela de RPM, o meu canal de conexão, que é o A, que estabeleceu a conexão, e o meu valor que eu estou chamando de Y01 de novo. Repara que aqui eu tenho uma função, uma equação de primeiro grau. Por que essa equação é de primeiro grau? Ao trabalhar com o equipamento, foi observado que o comportamento, a relação de tensão do motor em função da velocidade, ela apresenta um comportamento linear. Então essa medida, ela precisa ser, esse valor que eu vou estar escrevendo lá no InTouch, ele precisa ser proporcional ao comportamento dela. Então ele tem um comportamento linear. Se ele tem um comportamento linear, é só achar a equação da reta, que representa essa função, que representa o que? O comportamento da velocidade, que está lá no velocímetro do motor. E a mesma coisa eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando o x01, que é a variável que eu criei, você poderia colocar qualquer nome aqui. Estou aplicando a função DDAPoke, estou passando o meu canal de conexão a minha variável na aplicação servidora, que eu estou chamando aqui de RPM, e o valor. Aqui eu dei um zoom para você de como é que fica lá no meu programa. Aqui eu tenho o meu MATLAB Function, que está passando a minha saída do motor, e aqui eu tenho a minha velocidade RPM na MATLAB Function, que está passando a informação de velocidade do motor para o supervisório. No supervisório, eu utilizo o Real Time Trend Configuration, que é o quê? É o bloco que permite a visualização. Com esse Real Time Trend Configuration, você consegue expor gráficos, né, no seu supervisório. E eu estou configurando aqui a minha saída motor. Eu simplesmente faço isso no supervisório. Estou colocando como a minha tag name saída motor. É claro, tem essa parametrização aqui, que é para fazer os ajustes do gráfico. E é basicamente isso. Eu coloco a minha tag name saída motor, que o meu MATLAB já está fazendo o resto. Para configurar a informação de velocidade, que eu estou digitalizando aquela informação, eu coloco, esqueci o nome, um jogo da velha, né? E nesse jogo da velha eu dou um duplo clique nele e configuro o Value Display, análogo, porque é uma informação analógica. Eu crio minha tag name RPM com o tipo Memory Real, ou seja, Memory Real é uma informação que está na memória do meu software em valores reais. Com isso aqui eu tenho o sistema já com a implementação do envio de dados para o InTouch. Repara que isso aqui vai só crescendo. Eu estou fazendo aqui o sinal, repara, o sinal que eu estou lendo aqui no osciloscópio, eu também estou enviando ele para onde? Para cá, ó, tá vendo? Uma ramificação vem para cá, que é o sinal de saída do motor. O outro bloco, ele não recebe ele não passa por referência duas informações, o quê? O meu canal de conexão A, que é o que estabeleceu a comunicação entre o InTouch e o MATLAB, e uma informação que a placa está medindo do processo, jogo isso na MATLAB Function. E aqui eu estou fazendo a medição do quê? Do valor lá do canal meter, proporcional, que vai gerar para mim, claro, quando passar por aquela equação de primeiro grau, equação da reta, ele vai gerar para mim o valor de velocidade proporcional ao sinal que ele está lendo lá na placa. E esse é o supervisório, bonitinho, né? A tela do supervisório para o monitoramento. Por que eu estou colocando um torno CNC aqui? Isso aqui eu coloquei uma imagem meramente ilustrativa, porque eu estou tentando simular o comportamento de velocidade da peça que está girando ali no ato de uma usinagem. É meramente ilustrativo, não fiz associação nenhuma.
Só a parte de projeto mesmo, que eu utilizei alguns conceitos que são aplicados, que são encontrados em aplicações industriais. Deixa eu ver lá no projeto do controlador. Dorme não, pessoal, já está acabando aqui, hein? Vocês são guerreiros, hein? Ter ficado aqui depois do break aí, comidinha estava boa, dá um sono, né? Todo mundo fica triste. Então aqui eu tenho monitoramento, eu tenho a minha tela de login, tela de logout. Vocês vão aprender a fazer isso na disciplina de supervisório. Aqui eu tenho a indicação de velocidade. Repara, aquele jogo da velha que eu configurei, ele está jogando essa informação aqui, ele está digitalizando. O que eu estou fazendo aqui? Aquela informação que está lá no velocímetro do kit, ela está sendo digitalizada e está passando aonde aqui? Ó, meu sistema supervisório. E o meu comportamento de saída do motor, aqui eu apliquei um degrau e você vê a oscilação do comportamento dele. Aqui tem um gráfico de tensão de saída do servomotor DC. É o mesmo gráfico que eu visualizo no osciloscópio, lá no Simulink. Aqui eu vou comentar com vocês depois o painel de comando, onde também disponibilizo no anexo da monografia como você chama o MATLAB. Você abre o MATLAB pelo supervisório, você chama o MATLAB, você abre a tela do seu Simulink pelo supervisório. Como você parametriza isso aqui, é um código que você digita lá, está no anexo da monografia. E aqui já um ponto que eu deixo para vocês, quem está conseguindo acompanhar, os ajustes do controlador PID. É uma brecha que eu deixo para vocês a implementar nesse projeto, se for de interesse de vocês. Não foi implementado. Repara, tem outra brecha aqui que eu deixei para vocês também. Não foi feito o monitoramento da temperatura do motor. É uma sugestão que eu deixo, se vocês quiserem aproveitar isso futuramente. Não sei, instalar um sensor de temperatura. Eu sei que ele a gente está trabalhando com um motor pequeno, é bem difícil. As variáveis que você vai estar medindo ali são bem a níveis de laboratório mesmo. Mas você pode tentar simular alguma coisa, aproximar isso de uma condição real de operação. Então, tem esse campo de temperatura aqui para ser implementado e o ajuste do controlador. A parte de modelagem matemática, agora fica bacana, né? A gente vai dar uma aulinha rápida aqui de controle. Modelagem matemática. Você tem sistemas de primeira ordem, sistemas de segunda ordem e sistemas de ordem superior. Sistema de primeira ordem é basicamente um controle de velocidade de malha aberta. Você tem um sistema de primeira ordem. Normalmente você modela através desses parâmetros aqui, onde eu tenho o meu valor máximo de saída do motor e eu tenho aqui a minha constante de tempo, que equivale a 63% do valor máximo de saída. Não vou me aprofundar muito nisso aqui não, porque o projeto é um sistema de segunda ordem. E esse aqui é o sistema de nosso interesse. No sistema de segunda ordem, a gente tem aqui a minha função de transferência característica, né? Minha equação característica do sistema de segunda ordem, onde eu tenho o meu ômega-n, que é conhecido como a frequência de oscilação do sistema, e eu tenho o meu zeta, que é a minha fração de amortecimento. Nossa, se a Helene estivesse aqui, ela está sorriso na orelha. Aqui. Fala de controle, ela fica toda arrepiada. Eu gosto de controle, essa área é bem bacana também. Ninguém está filmando aí, não? Vou mostrar para a Selene lá. Chato. Vamos lá. Quando você trabalha com o sistema de segunda ordem, esse seu valor de zeta, ele vai trazer para você a característica, o comportamento, o valor de zeta, ele traz para você a característica daquele sistema. Ele diz se é um sistema sem amortecimento, sistema subamortecido, criticamente amortecido ou superamortecido. Ou seja, sem amortecimento, meu zeta vai dar 0. Subamortecido, meu zeta... Está errado aqui. Ó. O 0 tinha que estar aqui. Se você estiver com valor entre 0 e 1, é um sistema subamortecido. Criticamente amortecido se ele for igual a 1 e superamortecido se ele for maior que 1. Como é que você acha o valor de zeta? Você aplica nessa equaçãozinha bonitinha aqui. Ó. Onde você tem o SP, que é o meu sobrevalor, é o meu overshoot. Vocês vão ouvir muito falar em overshoot. É a minha oscilação do sistema. A gente vai ver como é que calcula ele. Bom, quando o sistema é subamortecido, que é o caso desse projeto, do servomotor de corrente contínua é um sistema subamortecido, você trabalha com outras especificações de resposta, que é o meu tempo de assentamento, ou seja, o tempo que eu levo para chegar a mais ou menos 1% do meu valor em regime estacionário. Eu tenho o meu tempo de pico, que é o tempo que aquela resposta vai levar até atingir o valor máximo de tensão. E eu tenho aqui, tem também o meu tempo de subida, e eu tenho aqui o meu overshoot, né? Bom, overshoot, eu não lembro o que significa a sigla SP, alguém lembra? Como? Ultrapassagem, é isso mesmo, ultrapassagem, chama de overshoot. É isso mesmo, ultrapassagem, obrigado. Ultrapassagem seria o quê? É essa diferença aqui, ó, é o meu valor
que ele está batendo lá no valor máximo. Lembra que eu falei que o meu sistema ele gera um erro para atuar no meu processo? Esse valor, essa diferença aqui, ó, é nada mais, nada menos que o meu erro. É esse erro aqui, essa informação que o controlador vai ler e vai tentar, através dos ganhos que você configura lá no seu PID, que você reduz o quê? Essa oscilação do seu processo. Aí a gente vai entrar em detalhes do ganho integrativo, derivativo e proporcional. Bom, segundo esse camarada aqui, bom, na época que eu precisei utilizar muito o NISE, a biblioteca não tinha ainda, mas hoje a gente tem muitos exemplares do NISE, é um livro muito bom para quem quiser se aperfeiçoar em controle. De acordo com o NISE, lá na página 132, como a função de transferência é uma representação do sistema de entrada até a saída, a resposta ao degrau pode conduzir a uma representação mesmo que seus constituintes internos não sejam conhecidos. O que isso quer dizer? Modelar analiticamente um processo é um saco, para não falar outra palavra aqui. Você precisa conhecer todos os fundamentos, todas as leis que regem ali naquele seu processo, e através dessas leis você tem que partir de um monte de princípios, gerar uma equação, um diferencial gigante para poder no final chegar ao modelo matemático do seu sistema. Eu, como não sou bobo, vi que no NISE estava dando essa referência para mim, e eu sei que se eu tenho uma informação de entrada que tem a mesma grandeza da informação de saída, se eu pegar aquela informação de saída e colocar em cima da entrada, eu tenho minha função de transferência. Ou seja, eu não preciso achar o modelo do meu sistema de forma analítica. Eu consigo achar o modelo do meu sistema experimentalmente. Então foi isso que eu fiz. O que eu fiz? Eu gerei o degrau lá no motor, aí o que ele faz? Você dá o degrau, o motor começa a girar. Só que a função, lembra do que eu falei para você do exemplo do Schumacher? Vocês vão lembrar do Schumacher pro resto do curso aí, brincadeira. Eu tenho uma mania feia, cara, que eu fico contando umas piadas sem graça, ninguém ri, só eu fico rindo. Tá vendo? Ninguém riu. Aí você dá o degrau lá no seu motor, e na verdade o set point dele, o ponto de operação dele é nessa região aqui. Como o meu ganho proporcional ele é maior, ele vai gerar naturalmente um erro, ele tende a corrigir essa oscilação até chegar no meu valor, no meu regime estacionário. Então o que eu fiz? Eu peguei essa informação de saída e eu descobri o quê? A minha ultrapassagem, o meu overshoot. Eu peguei o quê? O meu valor máximo, diminuí do meu valor final e dividi pelo meu valor final, multipliquei por 100 para achar o quê? A porcentagem, o percentual do meu overshoot em relação ao meu valor em regime estacionário. Esse quadro aqui é só para vocês verem a forma como o MATLAB armazena essas informações. Estou acabando, gente, não dorme não. Eu tenho aqui a minha coluna de tempo e eu tenho aqui a minha informação de saída do motor. Com essas informações eu descubro qual é o meu valor máximo, qual é o meu valor final e acho o meu sobrevalor. Com isso, eu aplico minhas fórmulas lá para achar a minha fração de amortecimento. Eu vi que a fração de amortecimento é 0,57, ou seja, é um sistema subamortecido. Vou acelerar aqui que está muito lento. E com isso, com minha fração de amortecimento, eu descubro que meu ômega-n, que é a frequência de oscilação. Né? Com isso, eu aplico na minha fórmula, a minha equação característica de segunda ordem, e descubro que a função de transferência do processo sem o controlador. Bom, um monte de número não quer dizer nada, eu quero ver isso aqui, vou simular isso aqui no MATLAB para ver se realmente essa função matemática aqui vai gerar, ela tem que gerar o mesmo comportamento do motor. Não dorme não. Bom, antes de mostrar o modelo, o que eu fiz aqui? Ó? Repara que está só aumentando essa figura aqui. Eu tenho aqui a minha função de transferência do motor simulada. Tá vendo? Eu tenho a função de transferência que eu encontrei. O mesmo degrau eu estou aplicando aqui. Esse ganho aqui, quando vocês começarem a trabalhar no laboratório, vocês vão ver que ele precisa ser utilizado, que é o meu valor em regime estacionário. É uma forma de que você tem de adaptar aquela simulação ao comportamento real do meu processo. E eu estou pegando essa informação aqui e estou jogando ela também para o scope. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a informação de saída do motor, estou juntando com a informação de saída do meu modelo e, teoricamente, eu tenho que ter duas linhas bem próximas uma da outra, representando o comportamento do motor. E é exatamente isso que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho em amarelo aqui a resposta do meu sistema, que a gente viu, e em rosa, olha que legal, isso aqui que eu digo que Selene quando vê, não sei se está dando para todo mundo ver. Selene quando vê isso aqui, ela fica toda arrepiada.
negócio é bacana, eu também, eu me arrepio. Fala de controle, eu me amarro. E a resposta do meu modelo, tá vendo? Ela está basicamente apresentando o mesmo comportamento. Por que eu preciso fazer um modelo? Por que eu preciso modelar um sistema? Alguém tem uma dica aí? Alguma sugestão? Uma ideia? Sei lá, chute, palpite? Porque quando você está numa aplicação industrial, imagina você ter que parar o seu equipamento, parar o seu processo, parar a sua produção, para estudar o comportamento daquele motor. A gente sabe que as indústrias hoje, elas funcionam em função de dinheiro. Nenhuma empresa quer ter o que eles chamam de downtime, né? Perda de tempo de produção. Parada no processo é perda de dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente pega o modelo do sistema, leva esse modelo para o laboratório, porque a gente sabe que esse modelo vai ter o mesmo comportamento do motor. Para que eu vou trabalhar com o meu motor? Eu vou trabalhar com o meu modelo lá no laboratório. Vou aplicar a técnica de controle nele, vou melhorar o comportamento dele. Vi que na simulação está atendendo? Aí eu vou lá e aplico no meu processo lá na área. Por isso que o controle é bacana. Quando a gente entende o funcionamento, a gente vê que muitas coisas fazem sentido. Então, como é que foi feito o projeto de controlador? Está acabando, gente. Para obter o controlador, eu segui esse camarada aqui, ó, Cool. Lá na página 665, ele fala que o desenvolvimento de um sistema de controle envolve o seguinte passo. Primeira coisa, determina o que o sistema deve fazer e como ele deve fazer, que a gente chama de especificação de projeto. Determina o controlador ou configurador de compensador relativo a como ele está relacionado com o processo, ou seja, qual tipo de controlador eu vou precisar para atender aquela minha especificação de projeto, e determina os valores desses parâmetros do controlador, ou seja, os ganhos que eu preciso para poder obter aquela resposta. Bom, é basicamente isso daqui. A gente tem o meu processo, antes a gente não tinha o controlador, agora a minha realimentação, o sinal de erro vai passar pelo valor do controlador, e esse controlador aqui vai permitir o meu processo ter, por exemplo, aquela ultrapassagem, aquela oscilação dentro de um comportamento que eu quero que ele tenha. Então eu citei aqui, para valor de projeto, a gente verificou lá na continha, que o sobrevalor do meu motor, ele estava em 11%. Para brincar de controle aqui, eu disse que o valor necessário de operação dele deveria ser 8%, ou seja, eu tenho que desenvolver um controlador para aquela ultrapassagem de 11% reduzir para quê? 8%. Com isso, eu utilizei o conceito de um diagrama de bloco de sistema de controlador PID. Ele é basicamente dessa forma, que eu tenho uma equação, uma função de transferência de um controlador PID, onde eu tenho ganho proporcional, ganho derivativo e ganho integrativo. A minha função de transferência em malha aberta, ela precisa ser configurada em malha aberta, em série com o controlador. Então, em malha aberta, ela tem esse comportamento aqui. Com isso, a gente faz umas continhas, vou acelerar aqui. E a gente chega, utilizando aquele conceito, a gente arbitra que o meu ganho proporcional ele vai ser igual a 1 para descobrir o meu ganho derivativo. Uma coisa que eu não coloquei aqui é que para atingir aquela especificação de 8%, eu não precisaria atuar no meu regime estacionário. Se o meu processo apresentasse um erro em regime estacionário, a gente trabalharia com o ganho integrativo. Isso é até questão de prova, hein, de Selene. Mas isso vocês vão ver melhor na disciplina de controle. Então, por isso, eu só utilizei o ganho derivativo e o ganho proporcional. Então, eu projetei um controlador PD e não um PID. E eu vi que com o meu ganho derivativo, para eu descobrir, na verdade, a frequência de amortecimento, o ganho derivativo, eu vi que, isolando aqui eu segui as normas do Cool, né? Eu descobri um fator de amortecimento, um zeta igual a 0,62, apliquei um root locus, vocês vão ouvir muito falar sobre essa técnica de controle, no MATLAB, apliquei o root locus, e com isso, eu visualizo aonde da minha curva do root locus, aonde eu tenho o meu, que a gente chama de damping, né? Aqui eu tenho um zeta, né? Uma fração de amortecimento de 0,62, que foi aquela que eu calculei. Bom, ele diz que com 0,62, aqui ele já dá a colinha para a gente aqui de que a gente vai conseguir. Ó. Eu tenho um overshoot, não sei se dá para todo mundo ver, de 8%. E para eu chegar nesse cara aqui, eu tenho que trabalhar com um ganho de 0,00707. Bom, uma vez que eu sei qual é o ganho que eu preciso, lá no Simulink eu vou implementar na minha simulação, lembra? Primeiro você faz na simulação, depois você aplica lá no seu processo. Então, na minha simulação, eu adicionei um bloco PID, está acabando, gente, eu juro. Adiciono um bloco PID
Em série com a minha função de transferência em malha aberta. Com isso eu tenho o ganho. Eu clico 2 vezes no botão P&D e configuro meu ganho derivativo para 0,00707, foi o ganho que eu visualizei lá no RootLocus. O meu ganho proporcional eu arbitrei que é 1. E por que o ganho integral é 0? Quem estava prestando atenção no que eu estava falando aí? Isso aí. O ganho integral é igual a 0 porque eu não estou trabalhando com o ganho integrativo. O ganho integrativo, ele corrige o quê? O meu erro em regime estacionário. Eu só preciso corrigir o quê? O sobrevalor. Então, estou usando somente o ganho derivativo. E olha só que legal. Coisa de nerd, né? Olha só que legal. Eu tenho aqui a resposta da simulação com o controlador PD. Eu tenho a minha curva, aí o que eu fiz? Eu dei um zoom aqui, ó, do meu C máximo e o meu C final. Joguei na fórmula do sobrevalor e na minha simulação, olha que bacana, o meu sobrevalor abaixou, reduziu, desculpa, de 11% para aproximadamente 8%. Beleza, a minha simulação atendeu a minha especificação de projeto. Agora eu vou aplicar isso no meu motor para ver se funciona. Nesse momento, eu além de colocar o bloco P&D, foi o que eu mostrei para vocês ali, eu adiciono um bloco P&D no meu motor propriamente dito. E olha aqui um bloquinho novo que apareceu aqui, ó, Zero Order Hold. O que esse bloco faz? Ele não faz nada mais, nada menos que converter uma informação analógica em uma informação digital. Ele pega a informação digital do meu processo e converte em informação analógica para ser enviada para o motor. Ele precisa ser inserido logo após o bloco P&D para o seu valor que você está projetando, seu P&D funcionar na parte prática. Foi uma descoberta também que eu perdi um pouquinho de cabelo. Não parece não, mas perdi. Para poder descobrir. Eu e minhas piadas sem graças. Agora, eu dou um zoom aqui no meu comportamento do meu motor. E como vocês podem ver aqui, ó, C máximo, C final, jogando a fórmula, a minha resposta do meu processo apresentou um sobrevalor, um overshoot de 7,6%. Ou seja, minha especificação do projeto foi atingida. Falei que estava terminando? Conclusão. Com esse projeto, foi muito bacana estar trabalhando várias disciplinas que foram aprendidas ao longo do curso. Trabalhar com a professora Serene foi muito bacana, é uma professora que dá muito suporte. Se você demonstra interesse pela disciplina que ela é mestre, né, ela tem mestrado na área de controle, ela te ajuda muito mais ainda. E esse trabalho permitiu desenvolver habilidades em várias áreas, conforme eu mencionei. Eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho em congresso, publicar artigo. Isso tudo, pessoal, agrega valor para vocês como aluno. Uma das coisas que o Robson queria que eu trouxesse aqui para essa apresentação, não é só a apresentação, mas o que a gente consegue, hoje, por exemplo, já formando, o que a gente consegue olhar para trás, visualizar e, pô, bacana, conseguir isso tudo. Eu diria que para vocês que estão começando, vocês estão na metade, é muito interessante que se dediquem bastante, principalmente no início do período, porque quando chegar no 7º, 8º período, vocês vão começar a fazer estágio. E tudo aquilo que você não aprendeu lá na frente, você não vai conseguir fazer lá atrás. Então é muito interessante que vocês se dediquem mesmo, se joguem, passem noite estudando. Eu já passei, acho que umas 5 noites pelo menos acordado, estudando para a prova. Adriano. Falei o nome por falar, eu nem sei quem é esse cara, Adriano. Não, mas sério mesmo. Então, assim, é extremamente gratificante você trazer uma ideia, aplicar isso num trabalho de iniciação científica, você ganha uma bolsinha bacana lá do CNPq, você aumenta o seu currículo, isso também para as empresas conta muito, quem quiser colocar lá no currículo trabalho de iniciação científica, conta bastante, porque os caras que estão lá recrutando, os gerentes, eles também fizeram iniciação científica, eles sabem que não quem não faz não tem um valor, não é isso. Eu tenho amigos aí que estão já, antes de formar, já estão muito bem trabalhando, mas agrega um determinado valor, isso vai partir do cara também. Tem gente que se dá bem com o trabalho acadêmico, tem gente que não dá. Eu tenho interesse em fazer meu mestrado, tem já umas possibilidades para fazer aí, mas também quero trabalhar. Então, é bom vocês se dedicarem no início, é uma dica que eu dou, assim, quem não quiser escutar está por vida aí. Mas é uma dica que eu dou para vocês, se dedicar no início do curso, vale a pena. A iniciativa do pessoal da Secaia é bacana, está trazendo gente de fora. Se vê a oportunidade de fazer visita técnica, vai, faz, pergunta, questiona, se mostra interessado, que você vai colher bons frutos lá na frente. Eu ainda estou buscando meu espaço no mercado, estou em dúvida ainda se eu quero trabalhar ou fazer pós-graduação, mas assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Então,
Esse trabalho trouxe para mim, além de uma gratificação acadêmica, uma gratificação pessoal, em cima de tudo que foi desenvolvido. E, conforme eu mencionei para vocês, rapidamente, quem tiver interesse, eu estou só esperando o Henrique, o bibliotecário, estou terminando, Igor, não vamos expulsar não, né? Estou só esperando o bibliotecário voltar de férias para poder fazer os ajustes da BNT lá, da monografia, e deixar ela disponibilizada para vocês lá, fazer um encadernamento bonitinho, cheio de emperequetada lá que eles pedem, capa dura e tudo mais. Mas eu deixo aberto para vocês alguns desafios futuros nesse projeto, inclusive é um tópico da monografia. Vou citar aqui para vocês aqui, ó, obter um controlador PID para especificações que simulem aplicações mais severas de operação através do uso de diferentes técnicas de controle, ou seja, eu usei root locus aqui. Vocês poderiam utilizar alocador de polos, não sei, modelar em espaço de estado, sistema, fica aberto a criatividade de vocês. Desenvolver um monitoramento e controle, se possível controlar a temperatura do servomotor DC, fazendo adaptações no protótipo. A professora deixa disponível, claro, não vai quebrar o equipamento, né, mas deixa disponível para você fazer adaptações nesse processo e implementar no trabalho. Desenvolver um projeto de controle utilizando 2 servomotores de DC ao invés de um. Tem uma aplicação que eu fiz no terceiro período, eu fiz uma visita técnica na ArcelorMittal. E a laminação, eu lembro que eles utilizam 2 motores para fazer a laminação do processo deles lá. Enfim, então você poderia estar aproximando um projeto. Olha só, estou dando umas ideias bacanas. Assim. Ao invés de fazer o controle de velocidade de um motor, faz o controle de velocidade de 2 motores ao mesmo tempo. Uma ideia, uma sugestão. Desenvolver um sistema de aquisição de dados e monitoramento do servomotor DC para controle de posição, ou seja, a mamata agora. Pegar tudo que eu fiz, controle de velocidade, aplica em controle de posição. É bacana também, é uma variação do projeto. E talvez um tópico aqui que o professor Ivan mencionou, integrar, talvez aqui seria a minha maior vontade de fazer nesse projeto, eu não tive tempo. Né? Integrar um PLC ao sistema de acionamento e controle de servomotor com o intuito de aproximar ainda mais o projeto de aplicações reais. Ou seja, o acionamento do motor você faz acionamento do motor você faz por um PLC. E você simula lá temporizador, o que você quiser lá. Você está trabalhando com supervisório, então para você trabalhar com PLC ali é um pulo. Bom, aqui as referências que vocês vão encontrar lá na monografia. Esse livro aqui é muito bom. Doff, Ogata, Nise. Esse livro aqui foi o que eu basicamente utilizei ele para fazer minha monografia. É o Cool. Ele está em inglês, mas é bom que você já estimula já o inglês aí, o The Books on the Table de vocês. E aí, eu agradeço aí. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, tanto da apresentação, o pessoal está todo para ir embora, eu também estou. Tanto da apresentação, como curiosidade aí. Acho que eu estou pegando até a fala do camarada da Secaia. Fica aberto aí para vocês falarem. Tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cri, 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 cri. Nada? Bom. Que bom. Bom, obrigado, pessoal. Agradecer aqui ao Felipe, obrigado. Sempre apoiando a gente aí. Agradecer também a vocês que ficaram mesmo para essa hora, que é bravo. Tem gente aí que está acordado desde cedo, trabalhando, estudando. E a gente sabe que é bravo. E agradecer